Olá, amigos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Satisfação tê-los com a gente aqui novamente. Vamos dar continuidade, então, à nossa quinta aula, que na verdade é a segunda aula que vai tratar dos graus de afogamento. Na aula anterior, nós vimos, então, do grau 1 até o 4, né? E agora a gente vai estar vendo o grau 5 e o 6. É importante dizer que esses dois protocolos com relação ao afogamento do grau 5, que é a parada respiratória, e o grau 6, que é a parada cardiorrespiratória, o tratamento com esses dois graus é um tratamento que deve ser mais aprofundado. Embora a gente traga aqui uma linguagem mais simples, mais acessível para quem está começando, não é aquela coisa tão aprofundada, mas a gente não pode abrir mão de alguns termos técnicos porque não deixa de ser ciência, não deixa de ser biologia, né? Então tem um ditado que diz, se você vai fazer, que faça bem feito. Vamos estar trazendo então aqui os padrões mínimos de nomenclaturas para que o guarda-vida, né, o socorrista, o emergencista aquático precisa saber para que a gente possa desenvolver uma atividade fim dos graus 5 e grau 6 que seja eficaz e eficiente, tá bom? Então vamos lá. Antes da gente continuar, a gente tem que tratar um pouquinho de estatística. Vamos então fazer uma lembrança aí. O grau 1, ele tem 0% de morte. Quase ninguém vai morrer e ninguém morre. Essa que é a verdade no grau 1. Ninguém vai morrer por causa de tosse, né? No grau 2 eu já tenho 0,6% de morte. Quando eu chego no grau 3, eu já estou trabalhando aí por volta de 5,2% das pessoas que chegaram no grau 3, 5,2% podem estar aí chegando à morte, né, ao óbito. Quando eu chego agora no grau 4, esse número vai aumentando, eu já vou para 9,4%. E aí, o tema desse vídeo agora, que é o grau 5 e o grau 6, eu tenho que no grau 5 eu tenho 44% das pessoas que chegam no grau 5 venham a falecer. E, infelizmente, no grau 6, que é uma parada cardiorrespiratória, eu tenho aí 93% das pessoas que chegam no grau 6 chegam ao óbito. Tá? Então a gente tem que ter cuidado, a gente tem que estar trabalhando a questão de aprofundar realmente os mecanismos de atuação na parada respiratória e cardiorrespiratória. Vamos lá então, meus amigos, o que acontece então numa parada respiratória? Numa parada respiratória eu ainda tenho o batimento cardíaco, ou seja, o coração ainda está batendo, só que eu não tenho mais oxigenação, não é isso? Eu não tenho mais uma troca gasosa eficiente. Então, devido a isso, eu tenho que fazer alguns procedimentos, eu tenho que ventilar para aproveitar aquele batimento cardíaco que ainda está funcionando. Como é que eu faço isso? Bom, a gente tem que tratar de protocolos. Protocolos, o que acontece? Existem vários protocolos que foram se modificando com o passar dos anos, dos tempos, né? E aí, o que acontece quando a gente chega de uma vez para estudar? Eu posso ter várias fontes de pesquisa, onde um protocolo fala uma coisa, outro protocolo fala outra coisa. E aí a gente chega numa conclusão, algumas pessoas chegam e falam assim, ó, esse protocolo que você está usando aqui está errado. Cuidado com essa frase. Esse aqui é o protocolo errado. Este aqui é o certo. Não, não é bem assim, pessoal. Vamos ter maturidade para tratar com as coisas, tá? Se eu tenho um protocolo que é antigo, eu não posso dizer que ele era errado, que ele é errado, porque aquele protocolo, na época dele, salvou várias vidas. Então, não existe protocolo errado quando se salva uma vida. O que pode acontecer é que ele se tornou desatualizado, talvez até obsoleto, né? Em comparação aos dias de hoje, que pode ter técnicas novas. Então, para você que está começando hoje, você tem que ter cuidado, porque às vezes você chega numa aula inaugural sua, você está no meio de uma mudança de protocolo. Tá? Então, tem que atuar isso aí. Então, o protocolo que a gente usa hoje é o protocolo atualizado da Sobrasa, da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, através do Dr. David Spillman, que é a referência mundial em fisiologia do afogamento, né? E também a questão de como a gente deve tratar os métodos preventivos para se evitar afogamentos e acidentes aquáticos. Então, a gente tem uma referência, que é a Sobrasa. Então, baseado nisso aí, vamos então para a parada, grau 5, parada respiratória. Como eu falei antes, o coração ainda está batendo, mas eu não tenho mais uma respiração adequada. Então, o socorrista tem que fazer as ventilações, as insuflações. Como é que isso acontece boca a boca? Vamos esquecer aqueles dois termos lá, os dois termos de inglês. Vamos falar aqui o nosso português normal mesmo, tá?
Depois que eu fiz a minha avaliação, que eu coloquei a vítima na minha posição anatômica, a minha posição de estudo, né? O que eu vou fazer então? Eu vou fazer então a verificação dos sinais vitais dela. Um exame primário, para assim dizer. E aí eu vou verificar logo o pulso e a respiração. No afogamento a gente trabalha com isso. Na respiração eu vou usar o que a gente já sabe, que é o método voz, ver, ouvir e sentir. Se eu detectei que não tem respiração, então eu vou logo catalogar como sendo, né, uma parada respiratória. Então eu vou elevar o queixo, né, abrir a boca, ver se não tem alguma coisa ali e vou ver. Se eu tenho equipamento, eu vou agir de um jeito. Se eu não tenho, eu vou agir de outro jeito. Vamos pelo primeiro procedimento então. Eu não tenho nada. As insuflações, as ventilações vão ser boca a boca. Então, já que eu estendi o mento, já abri a boca, vou fazer insuflações, 2 iniciais, eu vou fazer tampando o nariz, para que não haja vazamento. Então, eu vou aqui. Quantas eu tenho que fazer? 5 pares. 5 pares, ou seja, 5 vezes 2. Tá ok? Eu vou fazer as 5 vezes 2, sendo que no primeiro par do primeiro ciclo, eu paro e vejo se tem uma elevação torácica, vejo se tem uma expansão. Por que eu faço isso? Por 2 motivos. Primeiro motivo, para saber se eu estou fazendo corretamente. Segundo motivo, se eu não vi aquela vítima se afogando, se ela já estava ali, pode ser que ela tenha sido acometida por um afogamento secundário por alvace. Como é que eu vou matar essa charada? Eu faço as 2 insuflações, olho para ver, eu peço para alguém olhar se está subindo, se está expandido. Se não tiver expansão torácica, ou eu estou fazendo errado, ou ela está com alvace, obstrução das vias aéreas por corpo estranho, ou seja, engasgamento. E aí eu já mato a charada que ela se afogou por afogamento secundário por engasgamento. Mas vamos imaginar então que eu faça o certo. Eu insuflei e subiu e desceu certinho aqui o tórax da pessoa, certo? Não esqueça que a gente está simulando que o pé da vítima esteja para ali. E aí dessa forma, se eu já fiz uma, faltam fazer mais 4 pares. É isso que a gente vai fazer, tá? Quando acabar essas 5 vezes 2, eu vou verificar o pulso. Eu tenho que estar todo o tempo verificando o pulso. Se eu ainda tiver pulso, se a vítima ainda tiver pulso e eu detectar, eu não vou mexer no coração dela. Eu vou continuar fazendo as insuflações ou ventilações, tá bom? Então isso aí, boca a boca, 5 vezes 2 eu vou fazer. Eu paro nas primeiras para ver se tem expansão torácica, ok? Agora tem uma outra situação. Se eu tiver com equipamento, se eu tiver com o meu AMBU, né, que é o meu BVM, a contagem já é outra. Eu já vou fazer aqui para vocês terem uma ideia de protocolos. O protocolo antigo, ele falava assim que era fixo. Eu podia fazer uma insuflação com o AMBU a cada 5 segundos. Ele ia dizer isso, uma a cada 5 segundos, e aí totalizaria 12 em 1 minuto. Esse que ia ser o total. Bom, agora os protocolos mais atualizados já estão dizendo que não, eu posso fazer uma a cada 3 segundos, eu posso fazer uma a cada 4 segundos, eu posso fazer uma a cada 5 segundos. E aí essa contagem já vai dar 12 ou então 20 ventilações por minuto. Por quê? Porque eu estou com o meu AMBU. Então esses são os procedimentos de uma parada respiratória. Boca a boca, 5 vezes 2. Boca AMBU, eu vou fazer uma a cada 5 segundos, ou uma a cada 4 segundos, ou uma a cada 5 segundos. Quando eu terminar o ciclo, eu verifico para ver se ainda tem batimento cardíaco, tá bom? Se não tiver, nós infelizmente então vamos ter que evoluir o procedimento para parada cardiorrespiratória. Vamos dar esse prosseguimento então, parada cardiorrespiratória grau 6. Então, o que é uma parada cardiorrespiratória? Vamos tentar explicar aqui de uma maneira bem simplificada. Vamos lá, se eu venho de uma parada respiratória, logicamente que o corpo não está respirando e todos os órgãos vão ficar sem o oxigênio, ou seja, eles vão estar entrando ali numa hipóxia. O coração não é diferente, ele precisa do oxigênio para ele estar fazendo as funções dele. E aí, o que acontece? Como ele tem pouco oxigênio, como ele está em hipóxia, ele vai começar a trabalhar lentamente, e o nome técnico disso é bradicardia. Tá? E dentro dessa situação,
ele vai batendo cada vez mais devagar até que ele para. E aí agora eu tenho um quadro chamado parada cardiorrespiratória. O que eu tenho que fazer agora? Não só ventilar, não só insuflar, né? Mas eu também tenho que fazer as compressões torácicas de tal modo que eu consiga fazer aquela circulação involuntariamente, sem o consentimento cerebral. Eu que estou fazendo mecanicamente lá. E aí a gente vai colocar os procedimentos certos aqui para vocês verem como é. Braços estendidos, a posição da mão que toca é essa continuidade aqui, não é a mão propriamente dita, né? Eu estico, eu reteso o meu braço aqui de forma a não fazer flexões, e aí eu vou soltar o peso do meu corpo para que os arcos costais encostem no coração e eles façam aquele movimento de sístole e diástole, e até que o coração começa a bombear sozinho. Como é que eu vou fazer isso de uma maneira bem simples? Eu vou então estar traçando aqui, se for do sexo masculino, uma linha na horizontal, perdão, de mamilo a mamilo, ou seja, do bico do peito até o outro bico do peito, e outra eu vou traçar na vertical. Você vai ter então aí um imaginário como se fosse uma cruz. E essa cruz ela vai me dividir o corpo aqui em 4 quadrantes. 2 superiores pequenos, né, e 2 inferiores maiores. O que eu vou fazer? Se a gente vai fazer uma coisa mais veloz, mais intuitiva, eu vou estar pegando então nesse quadrante aqui, né? Eu vou estar botando meu peso nesse quadrante aqui, nesse quadrante superior. E aí eu vou fazer qual o ciclo? Vou fazer primeiramente 30 compressões, faço 30 compressões e 2 insuflações. Eu só fiz uma. Eu tenho que repetir esses 2 aqui 5 vezes. Então eu faço mais 30 e faço mais 2 insuflações. Só foi a segunda. E assim eu vou até a 5ª vez. No total, eu vou estar fazendo então 150 compressões torácicas e vou estar fazendo as mesmas 10 insuflações ou ventilações. Não muda muita coisa, eu estou com um socorrista apenas fazendo isso. Porém, se eu tiver com 2 socorristas, como é que isso procede? Eu só preciso fazer 15. E as pessoas se perguntam por que eu tenho que fazer apenas 15. E é dito várias situações, mas a principal dela, pessoal, é relacionado ao rendimento, ao aproveitamento dessas compressões torácicas. Raciocina comigo. Se eu tenho que fazer sozinho 30, quando eu for fazer as outras 30 sozinho, eu já não vou fazer com a mesma qualidade, com a mesma intensidade. Eu não vou ter mais aquela eficácia, porque eu já vou estar cansado. Quem treina sabe que cansa muito. Quando você chega no segundo, no terceiro ciclo, você já está fazendo descoordenado, não está tendo aproveitamento de nada praticamente, né? E aí, se eu aproveitar 15 naquela terceira rodada, é muito. Porém, se eu tiver eu e o outro companheiro aqui de curso, eu estou com o meu amigo, eu estou com a minha amiga socorrista aqui, a gente está fazendo, está alternando, todas as minhas 15 que eu fizer aqui, eu vou fazer perfeito, porque eu estou descansado. Posso até fazer mais 15, porque só são 15, vou fazer perfeito também. Quando ela vier me substituir, quando o meu amigo vier me substituir, ele vem descansado, também vai fazer as 15 dele perfeita. Então o rendimento vai ser um rendimento bem maior. É por isso que a gente faz menos, tá bom? A gente tem que fazer aí essa contagem por causa do rendimento. Então o procedimento é esse. E aí algumas pessoas perguntaram pra gente, professor, como é a situação do DEA? O que é o DEA? Por que eu tenho que atuar aquilo lá? Bom, primeiramente, tem que falar que, mesmo ele sendo feito para não profissionais usarem, porque ele é autodidata, ele fala, né? Existe uma voz feminina ali que te orienta o que fazer. Eu digo para vocês que a gente tem que fazer um treinamento com o DEA para poder atuar, porque envolve descarga elétrica e, dependendo da situação, a pessoa pode se machucar. O que acontece? Como é que ele funciona? Quando o corpo recebe uma carga elétrica, né? Esse corpo todo ele se contrai. A gente perde um pouco de líquido e todos os órgãos se contraem. A gente se encolhe, né? E aí os especialistas perceberam isso. Já que dá aquela contração, se eu fizer isso aproximado ali do coração, ele também vai, numa parada respiratória, ele vai se contrair. Na hora que eu deixo de mandar a corrente elétrica, ele volta ao normal. Quando eu aplico outra, ele se contrai de novo. E isso
essas intenções dessas correntes elétricas elas são mais eficazes do que uma compressão torácica. Por que que o nome é DEA? O nome DEA significa desfibrilador externo automático. Para que eu possa falar do DEA, eu tenho que falar também do cardioversor. Por que que eu tenho que falar isso? Porque lá no hospital, o médico que é especialista, ele acompanha aqui, através dos impulsos elétricos do coração, como é que está a situação daquele paciente. Então, o médico que estudou para aquilo, ele sabe qual é a voltagem que ele vai colocar. Ele mesmo regula. Ele mesmo tem o poder discricionário de dizer, não, esse aqui tem que receber, esse outro aqui não tem, a carga para esse aqui vai ser de tantos volts, a carga para esse aqui já é outro, porque ele estudou para aquilo. Então ele tem essa ciência de fazer, de escolher, de decidir na hora lá, o médico. E aí o que acontece? O que é o DEA? O DEA já está dizendo, ele é um desfibrilador, é quando o coração está fibrilando ou simplesmente está parado em algum lugar, ou em sístole ou em diástole. E aí ele vai primeiramente, no primeiro choque, ele vai fazer com que o coração se decida, ele vai parar, tá? E o segundo, a partir do segundo, ele já começa a fazer as contrações. Bom, desfibrilador externo automático. A parte de desfibrilação você já entendeu. Por que é externo? Porque eu coloco ele de forma externa, eu vou ligando os conectores aqui de forma externa, né? Por que ele é automático? Porque ele, apesar dele ser autodidata, de lhe orientar as pessoas como devem ser ligados, é ele que vai primeiramente fazer uma leitura dos impulsos elétricos do coração, ele faz sozinho o trabalho do médico. Ele primeiro vai ler os batimentos cardíacos da pessoa. Depois que ele leu, ele vai decidir se ele vai mandar ou não aquela carga, se vai operar ou não, automaticamente ou não. Depois que ele decidir se vai atuar ou não, ele vai dizer qual é a voltagem. Então, tudo isso ele faz sozinho, sem a necessidade de alguém estar ali medindo, rodando, apertando algum botão. Por isso que ele é externo, por isso que ele é automático. Tá? Então, ele faz toda a leitura automaticamente, decide se vai ser preciso mandar a carga elétrica ou não, e qual é a quantidade que ele vai mandar. Essa que é a função dele. Então, eu espero que vocês tenham conhecido um pouco mais sobre o que nós devemos fazer numa parada cardiorrespiratória, seja ela de forma manual, seja ela um desfibrilador externo automático, como eu já falei, tem que ter um cursinho aí para você aprender a operar, e a gente tem que reduzir essas situações. Quando é que eu não devo agir mais? Quando eu ver algumas características naquela pessoa lá que faleceu. Como é que eu vou ter certeza que ela faleceu? É bem simples, como é que eu vou deixar? Se for inferior a 1 hora, a gente tem que agir. Tá? Tem casos e casos aí que foi dado a situação que a pessoa foi recuperada após 1 hora de submersão. Voltou com sequela? Voltou, mas foi recuperada aquela vítima. Tá? Quando é que eu não vou fazer? Se for superior a 1 hora e se apresentar rigidez cadavérica, tá duro, né? Não posso mais, não dá para fazer mais nada. Está apresentando as características de já estar em óbito. E por último, livores. O que são livores? São aquelas manchas que tem, né, no corpo da pessoa. Aquelas manchas, aquelas ilhas de mancha, né, de sangue. Fica na pessoa também, internamente. Mas há o ponto da gente poder ver na pele. Então, se você ocorreu essas três situações, acima de 1 hora, rigidez cadavérica e livores, não tem mais como fazer, aí sim a gente pode dizer que a pessoa, até um pouco perigoso dizer que a pessoa morreu, mas em 100% dos casos, sim, tá bom? Então espero que vocês tenham aprendido aí, estejam estudando, né, com a gente, para a gente poder diminuir o número de acidentes e de mortes em afogamentos, tá ok? Um abraço a todos, fique com Deus.